Filipa, Roberto, Yulande, Roberta, Bia. E aí, gente, tudo bem? Maicon Gomes, Ana, Maurício. Gente do céu, cada vez eu tô ficando mais cega. Meu Deus, eu tenho dificuldade de olhar os nomezinhos de vocês já. Eu acho que daqui a pouco vocês vão ter que me ver de óculos aqui. E aí, tudo bem, pessoal? Oi, Verônica, João. Gente, que maravilha estar aqui com vocês, 12h30, nossa live de quarta-feira, adoro. Hoje eu tô bem em sol, tô de amarelão. Aqui, ó. Eita, gente, aqui não tá nublado, mas eu tô trazendo a sol pra Joinville. Joinville faz tanta chuva, gente, é tão nublado que eu adoro usar cores aqui, pra pelo menos dar um ar assim de alegria, porque ó, chove essa cidade. Floripa, que é onde eu tô morando agora, chove bem menos. Aí eu venho trabalhar, pra quem não sabe da minha vida como tá, eu tô morando em Floripa, que é a capital aqui de Santa Catarina, né? E aí eu venho pra Joinville atender, a cada 15 dias atendo 2 a 3 vezes por semana aqui em Joinville ainda, e essa cidade chove demais. Oi, Tati, Bruna, tudo bom? E aí, gente? Vamos para nossa live de hoje, que vai estar muito bacana. A gente vai estar trazendo bastante coisa aqui sobre a prática clínica mesmo, tá? Eu quero trazer bastante sobre o atendimento. Como você vai fazer o atendimento quando você faz a instalação do aparelho ortopédico no paciente? Tá? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar aqui. Quem já trabalha com ortopedia? Quem aqui já instalou algum aparelho ortopédico na boca do seu paciente? Conta aí. Me fala, gente. Quem é que já instalou algum aparelho? Ana, tudo bem? Maria, tudo bom, Maria? E aí, gente? Quem já instalou algum aparelho? Algum aparelho ortopédico na boca do seu paciente aí? Quem trabalha com ortopedia? Quem já... Coloca aí um sim, eu... Quero saber quem já trabalha com ortopedia, quem já precisou instalar algum aparelho ou não, todo mundo. Riló, já instalou, muito bem, trabalha com ortopedia. Então, gente, vamos lá. Quem já trabalhou com ortopedia e trabalha com ortopedia, sabe que esse momento da instalação do aparelho ortopédico é um momento que a gente tem que reservar mais tempo, tá? Não faça uma consulta rápida. Porque esse momento é o momento em que você tem que criar uma conexão com a criança, com a família, para que eles entendam como é que é o processo do uso do aparelho ortopédico. Então isso é bem importante. Como você vai conduzir essa consulta? É isso que a gente vai falar hoje. Normalmente eu vejo muita gente ser negligente em alguns momentos dessa consulta de passar para o seu paciente tudo que deve ser passado, de verdade. E muitas vezes dali em diante que começa o problema. Porque quando a gente não passa na hora de fechar o tratamento e na hora da primeira consulta tudo que deve ser passado, é aquele paciente que depois começa a incomodar, começa a criar perrengue. Porque ele não entendeu de fato tudo como ia acontecer. Então, gente, peguem essa live de hoje e anotem muita coisa que eu vou passar. Tá? Porque eu tenho certeza que essa live não é sobre como você conduzir a melhor forma de atuar com ortopedia funcional e como você passar para o seu paciente na primeira consulta. É para você evitar perrengues depois. E isso, gente, foi o tempo que me deu. Foi o tempo trabalhando com ortopedia e eu fui cada vez mais adicionando outras técnicas de como conversar com o paciente nesse momento da consulta de instalação. Tá? É bem importante. Então vamos lá, vamos começar do começo. Primeira coisa que te deixa ansiosa, se você trabalha com ortopedia aí, com certeza, uma coisa que te deixa com ansiedade, isso até eu, gente, que trabalho mais de 20 anos, dá ansiedade. Chegou o aparelho lindo, maravilhoso paciente. E aí, vai dar algum problema na hora da instalação? Pode dar? Quem trabalha com ortopedia sabe que pode dar e acontece. Pode ter acontecido uma distorção no modelo, pode ter acontecido alguma coisa na mudança de postura. É algo que pode acontecer. Acontece sempre, gente? Não acontece sempre, mas pode acontecer. E aí você tem aquela criança extremamente empolgada,
né? Chegando no teu consultório, empolgadíssima para colocar aquele aparelho ortopédico, e você já começa uma situação um pouco ansiosa, assim, será que vai dar tudo certo na boca dessa criança, esse aparelho? Então, ó, a primeira dica que eu vou dar para vocês, vocês vão anotar aí. Antes de vocês pensarem em apresentar o aparelho para a criança, você vai sentar a criança na cadeira e a primeira coisa que você vai dizer é assim, ó, vou contar uma coisa, esse aparelho foi feito para a boquinha dela. Vocês foram lá fazer o escaneamento, fizeram o escaneamento aqui ou moldaram. Então esse aparelho foi enviado para um laboratório e foi feito dentro de um planejamento para a boquinha dela. É totalmente individualizado. O que acontece algumas vezes é uma possibilidade de distorção no laboratório ou nessa moldagem. E é isso que a gente vai testar. É a primeira coisa que eu vou testar. Então, antes de a gente conversar como vai ser o uso do aparelho, como é que vai ser as sensações, eu vou colocar esse aparelho para ver se está tudo bem, se não vai precisar retornar para o laboratório, tá? Na grande maioria das vezes não precisa, mas primeiro vamos ver isso. Porque que quando vocês fazem essa jogada de tirar um pouco essa ansiedade da criança, da família, você já se previne que qualquer coisa que der problema, você avisou, você se antecipou. Porque toda vez que você não se antecipa de um problema, você parece que não sabe fazer bem o seu papel. Se você não avisou isso antes, você coloca na boca e deu qualquer problema, se opa, tem um problema aqui, vou ter que mandar de novo pro laboratório, não avisou, vai dizer assim, não sei se está sabendo o que está fazendo. Então tudo que vocês se antecipam, deixa de ser um erro, tá? E passa a ser uma coisa natural da rotina, que é passível de acontecer. Então, gente, de verdade, quando eu comecei a mudar a minha prática clínica, eu comecei a adotar isso na hora da instalação do aparelho, começou a me tirar essa ansiedade de achar que sempre tudo tem que dar certo, e nem sempre dá, gente, não dá nem sempre comigo. Quiçá quem está começando. Tira um pouco essa ansiedade de você e saber que é inerente de qualquer coisa que você vai fazer. Quem é odontopediatra aqui, é claro que a gente sabe que tem alguns perrengues que a gente não vai conseguir resolver de imediato. Quem é ortodontista sabe disso também. Por que na ortopedia funcional seria diferente? Existem coisas que fogem do que a gente pode resolver na hora. E a gente vai precisar, muitas vezes, ou enviar para o laboratório, ou escanear de novo, ou moldar. É pequena essa possibilidade? É. Só que você viver na ansiedade que pode acontecer, sempre você fica, ai, não, graças a Deus, esse deu. Ai, esse... E aí você fica naquela ansiedade da instalação, tá? Esquece de muita coisa. Então começa assim já. Esse é o primeiro passo. Então, quando você vai falar isso, já diminuiu, ó, baixou os ânimos de todo mundo, da criança que estava empolgada, do pai, vai pegar esse aparelho que veio lindo e maravilhoso, aí vem um momento lúdico. Então, você vai quebrar a consulta em vários momentos, que é lúdico, mas pro real. Lúdico pro real. O primeiro foi o real. Você já jogou o real, pode dar problema, porque isso aqui é um tratamento. Não é só o mundo de fadas que só vai ser brincadeira. Pode dar alguma coisa aqui, então nós vamos provar primeiro, porque daí você já passa a mensagem que é um tratamento. Aí você puxa eles para uma energia que é tratamento e depois você vem para a energia do lúdico. Aí você vai dizer, mas antes disso você vai conhecer teu aparelho. Olha só, aí eu venho com o aparelho dentro da mão, escondidinho, você pode fazer isso, pode fazer outras técnicas que você quiser do lúdico, aí fica bem livre. Ó, vamos conhecer o aparelho, aí você vai deixar a criança no lúdico dela. Aí liga no momento em que é o momento mais gostoso da consulta, que eles conhecerem o aparelho ortopédico. E aí, se tem frufru no aparelho, legal. Ah, não gosto de colocar muito frufru, ótimo. Isso, gente, não vai fazer diferença no tratamento. Mas tem uma coisa que faz diferença no tratamento, eu queria trazer para vocês. Frufru demais no aparelho deixa o aparelho grosso. Estava falando com uma aluna hoje de manhã, mostrando para ela muita coisa no aparelho, frufru eu digo, gente, muita figurinha, muita coisa que os laboratórios hoje estão colocando, deixa o aparelho mais espesso. Na hora é lindo, é maravilhoso, o paciente olha aquele monte de figurinha, fica encantado com aquele aparelho, só que ele fica mais grosso e na boca fica menos adaptado. Então evitem, coloca a figura pequena, tá? O aparelho tem que ter 2,5, 3 milímetros de espessura, eu tô vendo aparelho às 19 de espessura, gente, é muita coisa. Então, fica essa dica para vocês. Fez lá a primeira, a quebra ali de explicar que pode dar algum problema, é normal, pode acontecer, o aparelho é feito individual, vem pro lúdico. Ó, agora a gente veio para a parte de conhecer o aparelho. Conhecer o aparelho. Aí, quebra de novo, tratamento. O que a gente vai fazer? Ó, vou então provar o aparelho, ok? Você já conheceu, o paciente voltou energia boa, agora vou provar o aparelho. A primeira coisa que a tia vai fazer é provar esse aparelho e vai ver se está tudo bem, ok? Como a gente combinou e como eu expliquei. Deitou o paciente, você vai fazer e se concentrar no que você tiver que fazer. Você tem que deixar esse aparelho bom na boca. Você tem que ver a parte da fiação, passagem de fio,
Se tiver pistas, como é que estão essas pistas que estão batendo? Esquece se o paciente está angustiado, se quer levantar para ver o aparelho. Depois vai ter o momento todo da consulta. Faça esse aparelho ficar perfeito na boca desse paciente, é esse o momento. Você entende que eu estou trazendo toda a parte de você perceber como vai estar o aparelho na boca, ajustes lá para o começo? Então, antes da conversa toda de como vai ser, gente, primeiro você vai deixar esse aparelho dar certo, porque muitas vezes eu vejo gente que traz toda a conversa antes, depois vai provar. E aí não serve. E aí você fica com a cara no chão. Porque você passou toda uma consulta, explicou como vai ser e bababá, e como vai usar em casa, e depois agora vamos provar o aparelho não serviu tão bem. Ou o paciente, né, se sentiu desconfortável, aí você fica... Então, primeiro, traz toda essa manutenção para o início. O que você vai ver? Passagem de fio, pista, acrílico, se está tocando bem, abriu, fechou a boca, ver se a mudança de postura foi respeitada que você fez, tudo é esse momento. E os pais da criança vão entender. Tá? Porque você trouxe ele para a realidade. Opa, agora nós vamos aprovar o aparelho, vamos ver se tá tudo bem. Deixou tudo bem, tudo certinho? Aí você vai comemorar, né? Você diz, opa, olha que beleza, deu tudo certo. Agora a tia vai te sentar e a gente vai conversar tudo como vai ser a vida de aparelho daqui para frente. Olha só. Você viu? Então você saiu daquela zona que estava de estresse, vai servir, se não, acabou a parte maior de estresse tua e vem para a parte mais lúdica, mais tranquila do tratamento. Então, quando você vai sentar o paciente, você pode tirar o aparelho da boca dele, tá? Vou explicar o porquê nesse momento. A criança, quando ela tá com o aparelho na boca, você deitou, você já provou, você já viu que tá tudo certo com o aparelho. Quando você vai deixar o aparelho na boca e senta a criança com o aparelho, a criança tá, gente, a mil na cabecinha dela, tentando entender tudo que tá acontecendo na boca. É muita mudança, é claro, gente, é um aparelho. Então a criança passa a língua em tudo. Passa a língua no aparelho, abre a boca e vê que tá vindo muita saliva. Aí começa a vir muita saliva, ela fica um pouco estressada e ela não vai escutar tudo que você vai passar para ela agora. Ela fica muito perdida, tá? Então a minha dica nesse momento é: não deixe o aparelho na boca da criança. Você provou, viu que tá tudo bem? Tira o aparelho. Não deixa. Senta a criança sem o aparelho, porque ela precisa de concentração. Ela agora precisa entender o que você vai passar para ela de como vai ser esse tratamento. E com o aparelho dentro da boca ela não consegue. É o primeiro momento de aparelho, é natural, gente. Qualquer coisa, se der até pra gente que é adulto, uma coisa muito diferente pra nós, não é? Nossa cabeça tá ligada naquilo ali, no diferente. Não tá ligada no que vai conversar. Tira o aparelho, coloca ali na sua mão em uma área que a criança não fique visualizando o aparelho. Porque se o aparelho tá lindo, tá cheio de frufru, ela vai querer ficar pegando, tá? Deixa sem o aparelho para um momento de concentração. Momento em que ela tem que prestar atenção em você. E os pais também. Nada de pai e mãe em celular, você tem que chamar o pai perto e a mãe também. Só, vem aqui pertinho agora, que agora vem a parte mais importante. Ó, você trouxe para a parte mais importante. Como vai ser daqui para frente? Como vai ser usar esse aparelho? Anotem isso, gente. Vocês estão anotando? Porque isso tudo vai mudar a prática clínica de vocês, tá? Eu tô falando sério, parece dicas assim, muda só um pouquinho do que eu faço. Não, gente. Me custou muito tempo para ver que é esse o jeito que melhor as crianças usam depois do aparelho. E às vezes são dicas que mudam pouquinho na tua prática clínica. Pode ter certeza. Isso foi muito tempo para eu chegar aqui hoje e tá passando essas dicas para vocês. É o dia a dia. Eu não aprendi isso em curso nenhum. O que eu tô passando para vocês, gente, eu não aprendi em curso nenhum. Foi a minha técnica diária que levou esse método. Então, anotem. Vai fazer muita diferença na prática clínica de vocês, de verdade. Quando você sentou a criança, pegou esse aparelho, deixou guardadinho, para que ela se concentre em você, porque esse momento, ele é verbal, mas ele é não verbal também. Tem muitas sensações acontecendo com a criança. Então, por isso que deixa o aparelho de ladinho um pouco. Quando você vai conversar com a criança e com os pais, pede para o pai aproximar. Não deixe ele sentado aonde ele está. A atenção é outra também. Não pense que só porque é adulto. Pai dispersa muito também na consulta. Aproxima, deixa em pé perto da cadeira, te escutando, tá? Fala assim, vem cá, quero que você venha bem pertinho pra gente conversar e tal, senta aqui, ou pega a cadeira e puxa bem pertinho de você. E aí você vai começar a passar tudo o que vai acontecer dali pra frente. Primeira coisa que você vai colocar, olha aqui, ó. Tamires já colocou aqui, ó, uma coisa. Eu vou falar o seguinte, Tamires, pro paciente. Ó, porque lá, Tamires,
Você só provou para ver se o aparelho ia dar certo, tá? O paciente estava de boca aberta, ele não teve a sensação ainda de gosto, ele não teve a sensação ainda de ficar sentado com o aparelho, tá? Então, por isso que primeiro, quando você deita o paciente, você coloca ele de boca aberta e prova o aparelho como vai estar. Você não fala nada do aparelho. Deixa porque ele não sabe o que é estar com o aparelho na boca ainda. Pode ficar tranquila, pode fazer desse jeitinho. Agora sim, agora da próxima vez que você colocar o aparelho, ele vai saber tudo que vai acontecer na boca dele. Porque ele vai estar sem a tua mão lá dentro, sem você manipulando na boquinha dele, ele vai estar só ele e o aparelho. Então, nesse momento, você vai falar desse jeitinho, tá? Ó, vai acontecer 3 coisas aí na sua boquinha. 3 coisas. A gente vai passar pelo momento que eu colocar o aparelho e deixar agora o aparelho aí dentro, um gosto estranho. Eu brinco assim, ó, parece um gosto de Lego. Por quê? Porque o aparelho é de acrílico, é tipo de plástico. E ele tem um gosto estranho. Já comeu Lego? Eu brinco, já botou Lego na boca? Eu trago para um lúdico. Tento atrair para um lúdico. E aí eles dão risada. O pai falou, e esse já tentou comer Lego quando era criança e tal. Se você lembra, ó, o gosto é parecido, você vai lembrar. Primeira coisa, gosto. Segunda coisa, o que é? A segunda coisinha que vai acontecer dentro dessa boca é muita salivação. Por que vai vir mais aguinha na boca? Por que vai sentir mais água na boca? Por quê? Porque o teu corpinho não sabe o que está acontecendo. O teu corpinho não sabe que isso aqui é pro teu bem. O que o teu corpinho está entendendo agora? Nossa, mas eu coloquei um Lego na boca. Eu coloquei um pedaço de alguma coisa que não deveria estar aí, porque o corpo não sabe para que serve esse aparelho. É assim que eu explico. Então, no momento que colocou, o corpo tem uma defesa. Ele começa a mandar aguinha para você tirar o aparelho. Só que a gente sabe, eu e a criança, então a gente sabe, falo para ele, que isso é pro seu bem. Que isso é pra gente deixar esses dentes todos bonitinhos. Então, a gente vai mandar essa mensagem lá pra tua cabecinha. Você vai colocar o aparelho e vai dizer, isso aqui é pro meu bem. Ok? E aí, 30 minutinhos essa aguinha vai embora. Se você ficar tirando o aparelho, colocando o aparelho, tirando o aparelho, o corpinho vai entender, olha, ela tá tirando o aparelho, vamos mandar mais aguinha. Vamos mandar mais aguinha. É isso que eu explico. Então, não pode tirar o aparelho e deixar aí dentro da boquinha 30 minutos. E vai passar essa aguinha toda. Gosto, primeira coisa. Salivação, segunda coisa. Terceira coisa, falar com o aparelho. Eu vou falar assim, ó. E agora, falar com o aparelho é difícil. Por que é difícil? Porque tem um monte de aguinha na boca, porque você nunca falou com o aparelho e agora a tua língua vai dividir espaço com o aparelho. A língua, ela não sabe o que está acontecendo. A casa era a boca e aquela casa era inteirinha da língua, ela tinha 2 andares, só para ela. Agora não, agora eu tenho o aparelho e a boca tem a língua e o aparelho, e a língua vai ter que aprender a conviver com esse aparelho. No começo, até ela aprender a conviver, vai ter que o quê? Exercitar ela, bastantão. O quê? Conversar muito em casa. E aí eu chamo para os pais, ó, vai ter que ler em casa, vai ter que fazer tarefa em leitura, tudo para se acostumar à posição de língua. Porque o aparelho ortopédico funcional também faz exercício na língua. Ele também serve para isso. Porque a função determina a forma também. Tá? Então, ó, 3 coisinhas. Falei das 3 que vai acontecer. E é isso que vai acontecer. Não vai ter dor, aí eu trago para as coisas boas, positivas. Não vai ter dor. Você vai tirar para poder comer toda vez quando quer comer uma coisa gostosa. Tá? Então eu trago para as coisas positivas também do que é usar um aparelho ortopédico. Você vai levar para aula, mostrar para teus amigos esse aparelho lindo. Então você vai quebrando sempre no que é importante, no que o lúdico. Então levei para o importante 3 pontos que ele vai sentir, trouxe para um lúdico que é trazer os benefícios, tudo que ele que não vai sentir com o aparelho, né? Não vai sentir dor, vai ser muito fácil, vai poder tirar para comer, não tem restrição de comida. Então você vai quebrando em etapas essa consulta. Pronto. Passou essas informações agora aqui para a primeira sensação. Você passou a primeira informação, essa de sensação, aí você tem que dar o aparelho para provar. Daí você vai dar na mão do paciente. Você não vai colocar na boca dele. Você vai dar na mão do paciente e vai falar assim, ó, você já provou, você sabe que o aparelho tá tudo certo? Você vai falar o seguinte, coloca o aparelho do jeitinho que você acha que dá para colocar. Na tia é tão fácil esse aparelho que eu nem preciso colocar na sua boquinha. Você pode ter certeza do que eu tô falando. A primeira vez ele pode até dar uma erradinha.
Aí os pais, não deixa ele fazer sozinho. Eu não deixo os pais interferirem, deixa a criança fazer. Nenhuma criança, gente, eu tô falando de criança de 4 anos, 5 anos que eu atendo, não vai errar o jeito de colocar o aparelho ortopédico. É impressionante. Confie no que eu tô dizendo. Não coloquem você na boca da paciente. Por quê? Eu vou falar pra vocês. Quando a criança vai guiar de colocar o aparelho, ela está no domínio. E isso faz com que ela se adapte mais fácil de colocar o aparelho, não queira tirar. Quando você vai com a intenção de colocar na boca do paciente, a tendência é maior de ele querer tirar o aparelho na hora. Deixa ela sentir que ela está no domínio da situação naquele momento. Deixa ela, porque ela vai entender, opa, não. E aí é uma vitória. Quando você diz, olha aí, como você conseguiu fazer de primeira. Meu Deus, você é muito esperto. Você traz para o lúdico, mas traz também para um positivo para a criança. Então ela está animada que ela conseguiu fazer alguma coisa. E aí a tendência é ela querer deixar na boca, né, de imediato. Porque às vezes é uma coisa diferente, colocou coisas, quer tirar. E aí você já começa a experienciar. Lembra que a tia falou? Aguinha. O que tá acontecendo aí? Ele assim, ai, tá vindo aguinha. Viu? Que mais? O gosto... Você viu? Tudo que a tia falou é o que acontece. Mas dói? Ele vai falar, não dói. Viu como eu sempre falo a verdade? É assim, tá? É o primeiro momento com o aparelho na boca. Depois disso, gente, aí depois vem todas as instruções de como vai ser dali pra frente. E aí eu falo tudo em consulta. E depois que eu falo tudo na consulta, eu ainda vou mandar um PDF. Quem tiver aqui comigo, ó, estamos aqui em 50 pessoas. Quem tiver aqui comigo agora vai receber um PDF, tá? Mas vai ter que fazer o seguinte, vai ter que colocar aqui um foguinho pra mim, coloca lá, vamos lá, e depois vai ter que ir lá Oi, Venera, falhou? Vocês estão me vendo? Tá travado ainda? Falem comigo aí. Vê se tá travado ainda. E aí, gente? Alguém fala aí se travou ainda? Tem muito foguinho aqui. Tá travado ainda? Tá cortando? Espera aí. Voltou? Beleza, tirei do meu Wi-Fi e coloquei no 5G. Às vezes o Wi-Fi tava dando uma falhadinha, talvez. Ó, tô vendo um monte de foguinho aqui, gente. Então agora, depois que acabar a live, tá? Vocês vão colocar pra mim... Ainda tá travando? Tá, quando acabar a live, gente, vocês vão colocar lá pra mim, tá? Que estive na live agora. E aí vocês vão receber um PDF, ok? Vocês vão receber o PDF do jeito que eu envio para os pacientes. Tudo que eu falo pro paciente. Ok? Nada travando agora, tá tudo certo? Muito bem. Ó, tinha um monte de foguinho, ótimo. Não esqueçam, tá? Acabou aqui, vocês vão lá no direct e coloca estive na live pelo Insta, tá, Patrícia? Vocês vão receber o PDF do jeito que eu envio, do jeitinho que eu envio pros meus pacientes, que eu vou passar agora para vocês aqui também. Você precisa? Então tá. Gente, calma, não tá indo agora nada, mulher. Ó, quem tá dizendo não, ó, acabou aqui, espera acabar. Vocês colocaram foguinho, que eu sei todo mundo que tá aqui, tem que ficar aqui, tá, gente? Presta atenção, tá acabando logo a live. Aí vocês acabando, vocês vão no direct, só coloca lá no direct. Acabou dentro do Insta ali, do Ortopedia Kids, vai lá no direct e coloca no direct, ó, estive na live agora, tá bom? Tava na live. Qualquer coisa assim que daí vocês já vão receber. Ok, gente? Ó, deixa eu falar pra vocês então rapidinho sobre esse PDF, que eu falo na consulta e o que eu mando depois. Por que eu mando depois sempre esse PDF, gente? Porque é difícil os pais se concentrarem em tudo. Então eu digo assim, ó, eu não falo tudo em consulta que tá no PDF. Porque se eu falo tudo que tá em consulta, se torna uma consulta chata, parece um monte de informação, e eu falo, ó, tem que ler o PDF, tá? Eu vou dizer pra vocês que eu já fiz 2 testes, já de enviar antes da consulta e de enviar depois. Funciona melhor assim, saiu da consulta, envia. O de antes eles não leem.
O depois eles têm mais hábito de ler. Então, saiu da consulta, a secretária já envia. É a melhor forma, tá? Já tentei várias. Já tentei dar em consulta, eles perdem. Faz, deixa em PDF, envia, que é a melhor forma, porque eu já tentei de tudo mesmo, gente. Já, não, vamos dar impresso, não dá certo. Aí eles perdem, depois, eu não sei onde eu coloquei o papel, então enviem que é o melhor. Então, gente, algumas coisas que eu vou mandar, que vocês vão ver o que é esse PDF, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer como vai usar, se é diurno, noturno, que tem que usar direto, né, que o aparelho não é para machucar nada, qualquer coisa para avisar, vai falar sobre o Oncilon hora base, qualquer machucadinho que der afta é o melhor, então ele vai indicar lá, vai ensinar sobre higienização do aparelho, como fazer, né, como vai higienizar o aparelho, isso é bem legal, não pode colocar em água fervendo, tudo isso vai estar lá. Mas o que eu trago na consulta? O que eu vou trazer na consulta de fato, naquele momento? Não falo tudo isso. É muita informação. Fica dizendo, se colocar na água quente vai deformar o aparelho. Vai indicar tal palmada, se machucar, nem sabe se machucou. Entendeu? Então, toda vez que tá com uma dúvida, eu falo, vai lá no PDF. Mas qualquer coisa pode ligar também. Tá? Eu trago isso, porque o PDF, vocês vão ver que são 3 páginas, muita informaçãozinha ali. Não embrulhar em guardanapo. Tudo isso tem lá, vocês vão ver. Então, é tudo que tem que saber para sobreviver com o aparelho ortopédico. É como a sobrevivência com o aparelho ortopédico após a consulta. É isso que eu mando, né? É o cuidados com o aparelho. Mas o que eu trago na consulta que eu acho bem importante passar para vocês? E que eu acho que, assim, de tudo que eu já fiz nas consultas, eu trago, tá? Dizer, aparelho é frouxo. Aparelho é frouxo, o aparelho vai ficar frouxinho na hora. É o exercício da posição de língua e ele tem que treinar a falar. Tem que falar bastante com o aparelho para ele treinar a posição de língua. E com o passar do tempo, esse aparelho começa a ficar mais no palato. Ele começa a cair menos na abertura, principalmente os bimaxilares. Você tem que frisar 1, 2, 3, eu diria até 7 vezes na consulta. Estou dizendo, em momentos diferentes. Você começa falando assim, o aparelho lembra, o aparelho fica frouxinho, tá? Você sabe a técnica das 7 vezes? Que quando uma coisa é repetida 7 vezes, entra mais na cabeça da pessoa. Então, em momentos diferentes, você tá a primeira hora, tia vai colocar o aparelho, você viu que ele é frouxinho na boca? Ele é assim mesmo, tá? Depois, na hora que tá explicando, o aparelho, ele fica frouxinho, é assim que vai funcionar. Por que ele fica frouxinho? Porque, então, antes de colocar, você tem que falar que vai ficar frouxinho. Colocou, vai falar, mãe, abre e fecha, tá vendo que ele é frouxinho? Ele fica assim, tá? É assim que funciona. Depois, no terceiro momento, tá conversando, tá explicando sobre os cuidados com o aparelho, falar, lembra que eu falei que o aparelho fica frouxinho? O aparelho fica frouxinho. Então, tenta fazer. No começo vai parecer, nossa, você é muito repetitiva. Coloque em momentos diferentes. Às vezes eu falo, a última, sabe que momento eu falo? A hora que o paciente tá saindo. Você abre a boca. Aí o paciente abre, tá vendo? O aparelho é assim frouxinho, tá? Eu repito, gente, o que eu vou dizer. Vocês não vão se incomodar depois. Com pais chegando em consulta, depois de um mês, dizendo, mas o aparelho fica frouxinho mesmo? É assim? Confiem em mim. Façam isso. No começo, se quiserem falar 3 momentos, mas tentam fazer isso que eu tô falando, porque não vai ficar repetitivo. Eu falo muito. Se você fala pouco, tenta umas 3 vezes. Eu falo muito. Eu converso muito com os pais, eu sou muito brincalhona na consulta, então em alguns momentos eu enfio do aparelho frouxinho para ele entender muito, para ele absorver isso na cabeça dele e a criança também, tá? É diferente do que na nossa época, o aparelho ele é assim, é móvel, ele é frouxinho, ele vai treinar a parte funcional, isso é uma coisa que eu pego muito nessa consulta das instalações e isso vai mudar a vida de vocês, tá? No pode ter certeza. A outra coisa que eu falo, enrolar em guardanapo, porque é o único jeito que eu vejo perder, então já traz isso, perder não é legal, perder nunca é legal. O tratamento não evolui tão bem, né? Então eu trago isso. O que eu faço? Eu pergunto para a criança assim, vamos lá, se tiver sem a caixinha, porque você já mostrou a caixinha, tudo, se tiver sem a caixinha, o que você vai fazer com o aparelho? Eu juro para vocês, a maioria das crianças não vai trazer a mensagem do guardanapo, isso vem dos pais. Então eu provo para os pais que a maioria das vezes que perde um aparelho, é os pais que perdem, não a criança. E aí quando a criança fica pensativa, ela fala, eu vou colocar aqui, eles inventam 1001 coisas, a minoria fala o guardanapo. Você vai falar, e você, pai e mãe, o que vocês pensaram? Eles já começam a rir, eu perdi meu aparelho quando era nova no guardanapo, eu acho que eu ia colocar no guardanapo. Então eles já começam a ver que o guardanapo é um problema, você viu? Essa ideia não é da criança, normalmente é de um adulto. Então eu falo, se não tiver sem o pai e sua mãe, não pode enrolar em guardanapo, porque às vezes tá sem o pai e sem a mãe, tá com uma tia que vai inventar o guardanapo. Não pode, tem que falar, tia do aparelho, não deixa enrolar em guardanapo. Coloca em cima de um guardanapo. Então, a mensagem que vocês têm que passar é, fica frouxo, não enrolar em guardanapo para não perder, que é importante. Pode tirar para comer. Eu falo sobre tirar para comer, né? Nos momentos que dá para tirar para comer. Toda refeição precisa tirar.
Beber água, dá para beber água tranquilo, beber qualquer líquido com o aparelho tranquilo, não tem problema. Então trago essa mensagem também na hora da consulta, tá? Trago a mensagem também sobre a escovação, que também é importante, tá? Também muito importante a mensagem da escovação, né? Como escovar o aparelho, trago, mostro às vezes para criança. Isso que eu trago mais na consulta. O resto, gente, eu trago tudo no PDF. Queria dica de motivar a criança a usar. Aí, Bia, vocês estão me vendo? Tá tudo certo? Bia, o fato é, não é nessa consulta a motivação. Aí a gente teria que ter uma live sobre motivação, de como fazer a motivação da criança, tá? Agora não é essa consulta. Ok? Esquece de tentar motivar o paciente a usar na consulta da instalação, porque vira uma salada. Tu não sabe quem é teu paciente ainda. Ok? E tu não sabe nesse momento quem é o teu paciente. Então, vai dar uma confusão. Quando é que você vai descobrir qual é o teu paciente de fato? Se é um paciente que usa, que não usa? A partir do segundo mês. Aí sim teria que entrar com algumas técnicas de motivação. Eu vou trazer para vocês em uma outra live, tá bom? Porque se você começa já com técnicas de motivação de uso nessa consulta, você não sabe ainda quem é essa família. Tem família que a gente fala, não vai usar esse aparelho, usa super bem. Aí você cria muita informação. Então você tem que trazer todas essas informações que eu tô passando para geral. E aí você vai descobrir o teu paciente, a partir do segundo mês você vai saber. Se é um paciente que tá usando, que não tá, que tá mentindo, você vai saber. O aparelho começa a perder adaptação, você sente que não tá falando bem em 2 meses, então você sente que não tá usando, tá bom? Mas eu vou trazer para vocês. Falo isso por experiência própria. Se querer fazer tudo isso e mais motivação junto, os pacientes saem meio até atordoados com muita informação, tá bom? Nessa consulta, então, é importante a gente falar sobre não enrolar em guardanapo, falar sobre como fazer escovação, que nem fala para vocês, como ele vai usar na escola. Depende. Já fiz muito isso, gente. Eu vou passar para vocês o que eu faço hoje. Paciente, no primeiros 20 dias, eu não libero para a escola. Mas como, prof? Eu deixo usando em casa e final de semana direto. Por quê? Já percebi ao longo da minha vida também que é muita informação para o primeiro momento. É muita informação e eles não conseguem absorver tudo. E aí como vai usar na escola? Então eu deixo uma consulta não daqui a um mês de ver o paciente, eu deixo mais ou menos de 15 a 20. Hoje em dia eu faço 15 de retorno. E esses primeiros 15 dias só usar em casa toda hora. Do meio período vai estudar o outro meio período vai ficar usando o aparelho e vai dormir com o aparelho e vai usar o final de semana todo o aparelho, tá? É isso. Voltou daqui a 15 dias, aí você vai ensinar e determinar aquela consulta toda de como vai ser o uso na escola. Vai treinar esses 15 dias muito fala com os pais, vai contar historinha, vai fazer tarefa com o aparelho, tem que treinar fala, tem que falar muito sobre isso, tem que treinar fala, ditado, fazer tudo com o aparelho, fala. E aí ele vai treinar mais a voz, vai treinar a articular a língua com o aparelho. Então em 15 dias você já volta no consultório sabendo o paciente que usou melhor ou não. Você já pega ali, porque ele vai estar falando bem melhor em 15 dias, ele vai estar muito mais adaptado em 15 dias esse aparelho. Em 15 dias você vai conversar e explicar como vai ser o uso na escola. A escola, ela vai ser muito de cada caso. Ela vai ser muito, o paciente, no caso, tá? Estuda o dia inteiro, come na escola, faz lanche na escola, usa lancheira ou come direto com a comida da escola. Né? Então depende muito, tá? Então, gente, escola também é uma pegada que tem que ver cada caso, ok? Então, sobre as indicações que eu falo na consulta, é isso. O que eu falo na consulta é isso que eu passei para vocês. A consulta ela dura em média de 1 hora, porque você já fez a manutenção, já passou tudo isso, e eu mando o PDF todo que eu vou mandar para vocês. Só depois, acabou aqui, que tá acabando a live, né? Daqui a pouquinho. Vocês vão lá no direct e mandam, estava na live. Não esqueçam, tá? Gente, PDF tem muita coisa, são 3 páginas, vocês não precisam dizer tudo isso. Vocês vão falar o que vocês vão anotem o que eu passei aqui, é isso que vocês vão falar na primeira consulta. É isso. Não inventem muito mais, que senão é muita informação na cabeça dos pais também. Certo?
15 dias retorno, pra vocês verem como é que tá. Aí sim vai começar a ativação, se tiver expansor, aí sim vai começar a usar a escola. 15 dias deixa esse paciente descobrir onde ele tá, pelo amor de Deus. Deixa ele primeiro se situar que tem um aparelho na vida, certo? Um dia depois eu mando um áudio com a minha voz mesmo, perguntando como é que foi, como é que dormiu. A outra coisa que tá também aqui, vai estar no escrito, tá? Vocês não precisam dizer, mas tá no escrito, que as 3 primeiras noites pode cair da boca dormindo. Aí se na segunda noite que eu mandei a mensagem, como é que foi? Dormi com o aparelho, como é que tá? Aí ele às vezes fala, caiu durante a noite dormindo. Ó, lembra o PDF? Dá uma olhadinha lá tá dizendo que pode acontecer, é normal. Tudo tá no PDF, então ele te resguarda, dizer que nada você não sabia que ia acontecer, tá? Você sabia que podia acontecer. Você, olha lá, você vai ver que pode acontecer, é normal, porque a criança não tá acostumada ainda. E aí eu mando essa mensagem para mostrar ali essa aproximação. Antigamente, a gente mandava até vídeo, então se puderem, manda um vídeo para a criança. Como é que foi a tua noite com o seu amigo, com o aparelho, ou um áudio. Sempre, um dia seguinte. Sempre vai ser um feedback bom, pode ter certeza. Só o fato de você estar preocupada, de você enviar essa mensagem, normalmente os pais se sentem bem acolhidos, tá? É muito bom. Dificilmente vocês vão ver uma mensagem negativa em troca ali. Podem confiar. Mandem que é muito satisfatório essa parte. Então, PDF, vocês vão enviar 1 hora depois, uma mensagem ou um vídeo, áudio ou vídeo, um dia depois, perguntando como é que foi para a criança, primeiro dia, tá? É isso. Consulta isso, gente, de primeira. Dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida do que a gente passa nessa primeira consulta para os pais, para a criança? E aí? Ficou com alguma dúvida? Não? Ninguém com dúvida? Eita, que maravilha, gente. Então tá. Ó, presta atenção, gente. A live vai ficar disponível. Manutenção. Aí as manutenções... É bem isso, gente. Não dá pra abordar tudo. Tem até pra cabecinha de vocês. Tá gravado isso aqui, tá? Vai estar gravado. Só que só vai receber o PDF quem tava aqui. Então, por isso que vocês... Acabou agora, vocês têm que ir lá e mandar no direct dizendo eu estava presente na live. Porque não vai receber quem viu gravado. Tem que mandar agora lá. Acabou a live, vocês têm que mandar. Ok? Todo mundo que tá aqui. Tem 64 pessoas. Acabou, tô acabando agora a live já, ok? Gente, sobre manutenção, sobre como vai... o que mais que me perguntaram? Sobre estímulo de como utilizar. Tudo isso, gente, não é nesse momento. Vai ficar muita informação. A manutenção, vocês vão fazer só depois de 15 dias. Passar para aula, para uso integral após 15 dias, estímulo de uso após 1 a 2 meses, dependendo do caso. Aí vai começar a entender quem é o teu paciente, aí vai começar as técnicas de estímulo que eu posso trazer para vocês nessa live, para vocês também, tá bom? Certo, gente? Quem não viu desde o começo pode ir lá buscar e ver desde o comecinho a live, mas não esqueçam, tá? Só quem tá aqui vai lá e manda no direct agora, porque só quem tava presente que vai ganhar o PDF. Certo, gente? Um beijo no coração, encontro vocês na semana que vem, 12h30, tá bom? Beijinho! Até mais! Tchau, galerinha!